vídeo eu vou falar de 2 livros ao invés de um. São 2 livros fantásticos do Ailton Krenak, que é um filósofo dos povos originários do Brasil. Ailton Krenak, um indígena, filósofo, escritor, são 2 livros de não literatura sensacionais. Bora lá conversar sobre eles? Mas antes disso, não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer, beleza? Bora lá! Bom, esse vídeo é dividido em 3 partes. Primeiro eu vou contar um pouquinho quem que é o autor, depois eu vou falar um pouco dos livros em si e, por último, eu vou dar uma pequena opinião. Ailton Krenak é considerado um dos grandes ativistas indígenas no Brasil. Ele é escritor, professor, filósofo, ambientalista e ele basicamente defende aí todos os direitos indígenas desde lá da Constituição de 88. Ele nasceu ali na região do Rio Doce, que fica em Minas Gerais, então ele também fala muito ali sobre a questão das barragens e tem uma obra ali em relação a Brumadinho e toda essa questão ali da mineração em Minas Gerais e como que isso afeta o povo Krenak. E ele nasceu lá, mas foi estudar no Paraná, então se alfabetizou em português e também estudou jornalismo. O Ailton Krenak, ele protagonizou uma cena na Assembleia Constituinte lá em 1987 que ficou bastante marcada. Na verdade, ele pegou e passou, em referência a um protesto, tinta de genipapo no meio da Assembleia Constituinte no rosto, que é uma forma dos índios protestarem. E isso ficou bastante marcado dentro dessa época e desde então ele é muito conhecido por defender o direito dos índios aqui na Constituição e no Brasil de forma geral. Ele é uma super referência, tanto nacionalmente como internacionalmente, sobre essa voz indígena no Brasil. O Ailton Krenak tem alguns livros publicados, esses 2 especificamente pela Companhia das Letras, os 2, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo em 2019 e A Vida Não é Útil em 2020, e aqui já com alguns retratos de pandemia. Os 2 livros falam, sobre assuntos correlatos, são livros de não ficção, são super curtinhos, mas eu diria que bastante densos. Esses 2 livros não foram escritos, de fato, pelo Ailton Krenak, eles são transcrições de palestras, de falas, de entrevistas que ele foi dando ao longo do tempo, então reunidos aqui em alguns capítulos. O Ideias para Adiar o Fim do Mundo tem 3 capítulos, e eles são o que dá nome ao livro, então o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O segundo é Do Sonho e da Terra, e o terceiro é A Humanidade que Pensamos Ser. Bom, é um livro curtinho, mas como disse para vocês, bastante denso, e ele passa por algumas ideias e eu vou falar aqui para vocês. A primeira delas é a ideia da colonização. A gente, quando estuda na escola, a gente tende a saber sempre do lado de quem colonizou, Então a gente estuda a história aí com a perspectiva dos povos que colonizaram, dos europeus, basicamente. E aqui ele traz a perspectiva dos povos originários, como eles veem a colonização. E eu achei isso, apesar de ser aparentemente óbvio, bastante fantástico de se pensar, porque é como se a colonização, a gente estudasse como uma civilidade, como se tivesse todo mundo aqui vivendo uma vida que não queria, e aí chegaram os povos, europeus, salvadores, para tirar todo mundo desse lugar de obscuridade. E a verdade é que ele traz completamente o inverso disso, de como que essa colonização, no olhar dos povos originários, no olhar dos indígenas, ela foi prejudicial e continua sendo até hoje. Eu sei que é uma ideia que a gente talvez venha discutindo mais ultimamente, mas de fato ter isso das palavras dele foi bastante chocante até e fundamental para mim. Outro ponto que esse livro passa, que me toca bastante, é sobre as corporações e essa ideia de sustentabilidade. Porque o Ailton Krenak, ele não é que ele defenda um modelo, uma nova forma da gente se organizar como sociedade, mas ele critica uma forma que vem ganhando algum corpo, há algum tempo, que é essa questão da sustentabilidade dentro do mundo corporativo, que talvez seja uma grande, na visão dele, essa grande mentira, de como que a gente vai fazer um mundo que caiba toda essa ânsia do novo, Ele traz isso também de uma forma muito legal, essa coisa do vício do novo, A gente é viciado em coisas novas, em experiências novas, a gente quer comer o mundo, inclusive ele diz. E como
isso simplesmente não se conversa com os recursos, né? E a sustentabilidade corporativa, ela passa por esse lugar de tentar fazerem as coisas se conversar. E ele traz aí algumas opiniões de que são coisas que de fato não se conversam. Eu estudo um pouco desse assunto, inclusive eu sou engenheira ambiental, então isso permeia aí os meus estudos por algum tempo e foi bastante enriquecedor ouvir uma opinião completamente diferente dessa linha, né? Então recomendo muito. E uma outra ideia que é muito forte nesse livro é o antropocentrismo, né? Essa coisa de o homem é o centro da Terra, que ele traz bastante até essa ideia de não dissociar uma coisa da outra, né? Como somos todos parte dessa natureza, até dessa questão de como a gente tenta colonizar, inclusive, os nossos recursos, né? E a gente chama de recursos. E ele até faz um jogo com essa coisa, né? São recursos, né? Tudo parte de uma coisa só. Então ele traz essa ideia que talvez seja mais marcante, talvez mais fácil, que a gente já conheça um pouco dessa ideia do índio, da relação dele com a terra, mas também de uma forma muito amarrada com o nosso contexto. Então eu acho que a grande diferença da voz do Ailton Krenak é que ele traz aqui a referência dos dois mundos, né? Então ele consegue fazer essa união. Então esse é um pouquinho do Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O segundo livro, que é o A Vida Não é Útil, ele é dividido já em 5 capítulos e eles são o Não se come dinheiro, é o primeiro, Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, o segundo, A Máquina de Fazer Coisas, O Amanhã Não Está à Venda e, por último, o A Vida Não é Útil, que dá o título do livro. Esse aqui, ele retoma um pouco das ideias do anterior, né? Então esse aqui foi publicado em 2020 e ele tem já alguns retratos da pandemia. Isso também é bem interessante porque ele coloca a pandemia, não num sentido de a pandemia positiva, não é isso, mas ele coloca a pandemia com essa ideia de um chacoalhão da Terra na humanidade, né? Lembrando de novo que há a história de que a gente vai sobreviver ou não vai sobreviver, né? A gente enquanto humanidade e não o planeta Terra, né? Então são coisas que ele separa muito bem aqui e ele traz essa reflexão, talvez aí que em 2020 tenha sido um pouco mais latente do que no decorrer do que a gente foi vendo em 2021. Bom, ele retoma aqui a ideia do capitalismo que ele trouxe no livro anterior e ele retoma de uma forma que eu acho interessante, que ele fala que os políticos, né, e os governos, eles já não governam mais, que quem governa são as grandes corporações e as grandes empresas. Ele assimila isso com a dificuldade, inclusive, da gente, enquanto população, questionar e promover mudanças, porque é como se esse poder tivesse disperso, né, tivesse na mão de algumas pessoas, fosse um pouco mais difícil, um pouco menos claro a quem deve ser cobrado o quê, e que isso dificulta a nossa capacidade de mobilização. Eu achei essa ideia bem interessante mesmo, porque a gente tende aí a colocar muita coisa nas mãos dos governos, mas no fim do dia, quem tem o dinheiro leva muita vantagem nessa disputa, então é uma ideia que ele trabalhou bem no livro, que eu gostei. Ele traz aqui um pouquinho de uma ideia da ligação com o cosmos, ele traz um pouco da ideia dos sonhos, mas é de uma forma de fato muito interessante, porque ele faz essa ponte muito bem feita entre o ser humano, a conexão do ser humano e da natureza e a vida como ela é hoje, né? Assim, na praticidade do que a gente vive no dia a dia. Então, ao mesmo tempo que ele fala dessa questão do cosmos e dessa conexão e da conexão por sonhos, ele explora um pouco desse lado mais místico, ele fala também da questão da tecnologia. E ele usa um termo para falar de tecnologia que eu acho muito legal, que é a tecnologia é quase que um brinquedo. Então, a sensação que me deu, e essas não são palavras dele, mas das falas dele, é que ele fala que a gente é um monte de criança mimada e a tecnologia é o brinquedo dessas grandes crianças mimadas querendo coisas o tempo todo, né? E a tecnologia é como se fosse aquele brinquedo mais desejado e tudo. É como que se não passasse de um capricho, né, na ideia dele. E é muito interessante porque a gente vive nesse viés de tudo tecnológico, tecnologia é mais legal e tal. E ele fala, olha, ninguém precisa disso aí para viver, não. Então também é uma ideia bem explorada e interessante aqui desse livro. E por fim, ele faz uma crítica ao sistema de educação. Apesar de ser professor, né, ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, enfim. Mas ele faz uma crítica ao nosso sistema de educação porque ele fala que a gente chama de educação colocar as nossas crianças para
para incutirem na cabeça delas o que elas têm que pensar, né? Então é essa coisa de que a gente não educa as crianças a pensarem e sim a fazer uma mera reprodução de um sistema. E ele também traz essa ideia aqui no livro. Bom, assim, realmente uma opinião, eu não tenho nem como fazer uma análise muito profunda desses livros. São livros curtos, super curtos, de verdade, assim, mas é de uma densidade, de uma quantidade de ideias fenomenal. Tem 1,5 milhão de marcações aqui nos meus livros. Foram livros que, apesar de curtos, eu lia devagar, eu li aos poucos. Eu acho que ele merece esse tratamento mesmo. São ideias que não, para mim, pelo menos, não foram digeridas de forma rápida. E é um livro que, com certeza, é um livro que eu quero ter de cabeceira, né? Então, pegar um dia, dar uma olhada em alguma frase que eu marquei, em alguma ideia, alguma história, eu acho que são coisas que eu ainda vou demorar para processar um pouco, mas que eu recomendo muito. Assim, dá para ler super rápido, se você quiser ler mais rápido de uma primeira vez, mas é um livro que até vale a pena você ter de fato em casa para esse tipo de consulta. Eu super recomendo e me abriu a mente em vários sentidos. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Tem vídeo toda semana aqui para vocês, tá bom? Deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer. Um super beijo e até o próximo vídeo.